Olá, pessoal. Eu sou o professor Saskia Ribeiro de Almeida. Eu dou aula de linguagens no Enem, no canal Conquiste os Seus Sonhos. E eu vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para vocês ficarem atentos e atentas às novidades do canal. Nós temos materiais de todas as disciplinas disponíveis para vocês no canal. É muito importante estar inscrito para vocês acompanharem as aulas, não somente de linguagens, mas de todas as disciplinas, para poder gabaritar na prova do Enem, pessoal. Isso mesmo. E eu também deixo meus agradecimentos, né, ao canal Conquiste Seus Sonhos, Enem, e ao professor Heitor Grilo. E sem mais delongas, vamos ao início da nossa aula de hoje, pessoal. Nós vamos ter uma aula sobre literatura e, especificamente, nós vamos falar sobre o arcadismo. Sim, isso pode cair na prova do Enem, por isso eu peço para vocês prestarem bem atenção. Se for necessário, volte o vídeo, dê pausa na aula, faça suas anotações, tire suas dúvidas e também pesquisem em mais materiais, certo? Para vocês poderem assimilar o conhecimento. No final da aula, nós teremos os exercícios, né, para aprimorar nosso conhecimento. Eu deixo um tempo estimulado de 5 segundos, mas é só representativo, já explicando. Você pode dar pausa ali onde está o enunciado do exercício e fazer suas anotações, responder e depois voltar, sim, com o gabarito, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, que é uma aula muito interessante de literatura sobre o arcadismo. Seguimos, pessoal. Mesmo sendo uma escola literária, né? Ele foi marcado como a principal característica a objeção ao barroco, certo? Embora apontem suas obras consideradas de vocabulário simples, mas apresentando formalidade das obras do classicismo. Isso mesmo, pessoal. Anota para vocês não perder nada desse conteúdo interessante. O arcadismo é conhecido como neoclassicismo, né? Pois inspira-se na tradição clássica e também é conhecido como setecentismo, visto que teve início nos anos de 1700. Também ele foi influenciado pelo iluminismo, né? O arcadismo ele é considerado como um movimento intelectual. Presta bem atenção como que ele tem as suas influências, mas ele também tem as suas características próprias, né? Toda a aula de literatura que nós vamos ter aqui, nós vamos perceber que tem, né, uma certa influência do movimento anterior, por exemplo. Mas prestemos bem atenção nas entrelinhas, pois todos vão ter a sua característica própria, né? E o arcadismo não é diferente, né? Então, ele é influenciado pelo humanismo, sim, mas ele vai ter características próprias, por isso que devemos prestar atenção quais são essas características para podermos assimilar. Porque essa é uma observação que eu deixo para vocês, a observação do professor Sassi. O aprendizado, para você aprender, não é decorar, pessoal. Presta bem atenção. Aprender não é decorar. Aprender é você assimilar, né? Assimilar aquele conhecimento, aquele conteúdo, determinado assunto. Então é importante você prestar atenção e anotar. Você não precisa decorar nada. O que você precisa é ter em mente e lembrar das considerações, as principais considerações. Quando você for fazer a prova, você vai recordar e vai conseguir assinalar a questão que está proposta para você, certo? Então vejamos. Influenciado pelo iluminismo, o arcadismo é considerado como um movimento intelectual com seu surgimento na Europa no século XVII. Se destacou principalmente pela defesa ao racionalismo e não pela religiosidade. Né? Tá vendo só a diferença? Vejamos. Se destacou principalmente pela defesa ao racionalismo, que é a razão, certo? Não pela religiosidade. E o iluminismo alavancou da Revolução Francesa, né? Deixa eu ver.
que por sua vez causou uma consequência para grande parte dos países, né? Essa influência que ele tem. Agora, um ponto também principal, que um pouco de ancoragem, é o arcatismo do Brasil, né? Voltado aqui para o nosso país. Não sei se você está assistindo no Brasil, né? Eu aqui estou no Brasil. Se estiver em outro país, é também interessante você ter esse conhecimento. O arcatismo no Brasil o seu marco é quando os brasileiros se manifestaram com o desejo de ser livres. Isso mesmo, pessoal. Um desejo de liberdade, né? Liberdade esta relacionada exatamente à liberdade de expressão, sabe? Poder se expressar, também a liberdade social, né? Então, o arcadismo é muito importante, um marco muito importante no Brasil, né? E se destacaram os principais autores, né, do arcadismo, Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Esses estavam entre os que lideravam a Inconfidência Mineira. No período colonial, o arcadismo foi a última escola literária brasileira, certo? Sendo as escolas coloniais conhecidas como quinhentismo, barroco e arcadismo. Quinhentismo nós falamos até em aulas anteriores. Eu te ressalto mais uma vez a importância de vocês estarem inscritos e inscritos no canal para acompanhar, né? De repente a aula atual tem algum assunto que não ficou muito claro, você vai encontrar uma aula anterior, posteriormente, a sequência, né? Vamos colocar assim, deste conteúdo para você poder é, ter a melhor compreensão, está bem? Então, voltamos aqui ao nosso conteúdo. No período colonial, o arcadismo foi a última escola literária brasileira, né? Sendo as escolas coloniais o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Ao término da era colonial, se dizer, né, teve o início da era nacional. Presta atenção, pessoal. Ao término da era colonial, certo? Teve o quê? O início da era nacional. Tome nota. E se destacou como a primeira escola literária, desculpa, e que é o romantismo, né? No Brasil, as principais autores do arcadismo são Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Esses dois aqui no início da aula, certo? Que é o Thomas Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. Mas também nós tivemos Basílio da Gama e Santa Rita Durão. O marcadismo em Portugal, pessoal, também é importante. Geralmente, quando se trata de literatura, nós sempre vamos procurar apresentar aqui um momento, né, literário, artístico, tanto no Brasil quanto em Portugal, certo? É importantíssimo fazermos essa ponte, certo? Então, o arcadismo em Portugal teve início mediante as transformações da sociedade portuguesa, né? Temos, por exemplo, a expulsão dos jesuítas de suas colônias em Portugal. Vejamos que marco importantíssimo tem o marcatismo aqui em Portugal, né? Ele marca tanto o início das transformações da sociedade portuguesa, né? E também está relacionado ao fato da expulsão dos jesuítas de suas colônias em Portugal. Dentre os autores que se destacaram no marcatismo português, nós temos o Bocage, né? E logo mais nós vamos falar um pouco mais sobre o Bocage, tá bem? Mas eu trouxe aqui uma curiosidade, certo? Sobre o arcadismo. Vejamos. O arcadismo vem de Arcádia, que está relacionado com a academia em que eram discutidos sobre literatura pelos poetas. Então, daí vem, né, o termo Arcádia. Né? Então, Arcádia era o quê? Era uma academia, né? Então,
em que era discutido sobre literatura pelos poetas. Vamos colocar assim uma academia onde os poetas se reuniam, certo? Para poder falar, dialogar, discutir, articular, né? Sobre literatura. Então era chamado do que? De Arcádia. Era assim chamada pelos poetas, pois havia uma província na Grécia com esse nome. Nesse local, as pessoas diziam que os pastores, na simplicidade de suas vidas, encontravam a felicidade plena, né? Então, desde que os poetas, ao se reunirem para poder falar de literatura, eles tinham esse sentimento de felicidade plena, assim como os pastores, né, na província, na Grécia. Então, por isso, dá-se o nome, certo? Seguimos, pessoal. O arcadismo teve início no Brasil, agora retomando aqui, vamos colocar aqui o cronológico, né, do arcadismo, no Brasil aqui, em 1768, certo? Destacando-se por obras poéticas do autor Cláudio Manuel da Costa, né? Também. Portanto, o desejo de liberdade foi expressado em Vila Rica. Vila Rica, pessoal, de 1773. Uma obra, tá, de autoria de Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa bela obra. Teve outras obras poéticas, porém, eu trouxe Vila Rica, que é uma das obras mais conhecidas de Cláudio Manuel da Costa, que pode cair no enunciado, né, na prova do Enem de vocês, e aí vocês vão lembrar de quem é a autoria, certo? Eu trouxe aqui, pessoal, esse quadro com parte da obra, um trecho, vamos colocar assim, eu vou ler também só a primeira, o trecho A, de A e B aqui, só para vocês terem ideia da característica dessas obras, tá bem? Ao lado nós temos a fonte da onde foi retirado esse quadro, né, por conta de direitos autorais, tá bem? Seguimos. Vila Rica, né, de Cláudio Manuel da Costa, de 1773. Cantemos, musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ida a memória, que enche de aplauso de Albuquerque a história. Tu, pátrio Ribeirão, que em outra idade, deste assunto, o meu verso da igualdade, de um épico transporte, hoje me inspira, mais digno em fluxo, porque entoa a lira, porque leva o meu canto ao clima estranho, o claro herói, que sigo e que acompanho, faze vizinho ao tejo, enfim, que eu veja cheias as ninfas amorosas inveja. De amorosa inveja. Isso aqui é um trecho, pessoal, da obra titulada Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, de 1773. Canto primeiro, fragmentos. Tá bem? Tem dividido aqui, tá? O que nós podemos notar aqui, porque eu trouxe, né, essa obra para vocês? Bom, primeiramente, quando se trata de literatura, sempre vou estar trazendo para vocês trechos das obras para que vocês possam compreender e comparar a linguagem e o contexto histórico, está bem? Do movimento que estamos falando. Por quê? No início da aula, nós havíamos dito que este movimento ele se caracteriza pelo desejo de liberdade, essa liberdade de expressão, essa liberdade social, né? Esse poder falar, esse poder ser e poder sentir. Muito bela, de Cláudio Manuel da Costa, reflete em seus versos esse desejo, essa vontade, né, de ter essa liberdade. Então é importante. Vamos colocar aqui, por exemplo, você pode perguntar, professor, tudo bem? Como isso pode cair na minha prova do Enem? Pode cair na forma de enunciado, pessoal. Um trecho dessa obra,
Talvez coloque o título, Vila Rica, você vai lembrar de, é do Cláudio Manuel da Costa. Entendi. Aí ele fala do desejo de liberdade, ok. Talvez não venha o título, mas talvez venha um pedaço, um trecho em que caracteriza, ou talvez venha o nome do escritor, do autor, do poeta, e que você vai relacionar esse faz parte de movimento tal. Ah, na aula de literatura, eu lembrei, é isso. Por isso é importante estar inscrito no canal, acompanhar nossas aulas, para você acompanhar esse raciocínio, certo? Então pode cair trecho mesmo, para você analisar. E aí eles podem colocar, por exemplo, a alternativa. Vila Rica de 1773. É obra literária, poética, é de fulano, né? É de Cláudio Manuel da Costa, é de João Maria, entendeu? Por quê? A alternativa correta para você assinalar de cair também, assim, pessoal. É só um exemplo. Se você apresentar a mentalidade antijesuítica, foi o Araguai. Araguai, entre parênteses aqui, o Araguai com o Y também vocês podem encontrar, as duas maneiras estão corretas, ok? De Basílio da Gama, trazendo análise entre fé, veja bem, e razão com influência da racionalidade da filosofia iluminista. Vejamos que potente essa obra do Basílio da Gama, como ele trabalha, como ele articula com o contexto histórico da época, trazendo, trazendo essa, como se fosse também esse pedido de liberdade para a sociedade, vamos colocar assim, né? O Basílio da Gama traz em Araguai essa análise muito importante entre a fé, a razão da influência da racionalidade da filosofia iluminista. Seguimos, pessoal. Vejamos. O arcadismo e suas principais características. Tome nota dessa parte, principalmente, para vocês não esquecerem, para vocês lembrarem na hora da prova, não decorar e sim aprender, certo? Então, o arcadismo e suas principais características. A sua oposição ao barroco, pois se apresenta a sua literatura de forma simples e não exagerado, como geralmente ocorre nas obras barrocas, né? Nós vamos ver também, né, sobre o barroco. Temos aulas de literatura já sobre o barroco. Então, vocês vão ver essa questão da linguagem mesmo, a questão do exagero. Então, aqui, né, quando se trata do arcadismo, apresenta sua literatura de forma simples e não exagerada, como as obras barrocas. Vejamos, pessoal, outra característica importantíssima aqui do arcadismo: o vocabulário simples em obra, né? Em suas frases são compostas de escritas de ordem direta, tá? De maneira simples mesmo a colocação, né, das obras. Geralmente não se utiliza as figuras de linguagem que vocês assistirem. Trabalhar essas palavras no seu sentido próprio, tá? Não vai utilizar figuras de linguagem, e sim o sentido próprio mesmo das palavras, certo? Podemos notar a influência do iluminismo em suas obras, apresentando inspirações pertencentes ao movimento intelectual chamado iluminismo, certo? Que, por sua vez, se destacou por fazer uso do racionalismo e não da fé. Vejamos, pessoal, vou voltar aqui e ressaltar esse trecho importantíssimo, tome nota. Podemos notar a influência do iluminismo em suas obras, apresentando inspirações pertencentes ao movimento intelectual chamado iluminismo, que, por sua vez, se destacou por fazer uso do racionalismo e não da fé. Podemos observar que o arcadismo se inspira no classicismo, né, também, pois ele se destaca por apresentar da sua principal característica a razão e davam a preferência aos sonetos. Olha só que importante. Assim como os autores do classicismo.
Outro detalhe importante é que os autores do arcadismo geralmente utilizavam pseudonônimos, né? Que são nomes que não são originais, né? Pseudônimos, né? Eles utilizavam um nome, vamos colocar assim, artístico, né? Não era o nome original, certo? Outro aspecto que marcou o arcadismo são a presença de expressões em latim. Por exemplo, arca, carpe diem. O que seria carpe diem? Carpe diem, melhor a pronúncia, né? Carpe diem. Aproveitar a vida agora, porque a vida é temporária. Olha só que interessante, pessoal. Até uma questão de curiosidade aí, ó. Quem tem interesse em aprender latim, já pode começar por esse sentido aqui do carpe diem. Aproveitar a vida agora, porque a vida é temporária. Que bonito. Outro aspecto também importante no mercadismo é o que? O bucolismo. Professor, o que seria bucolismo? Vocês vão entender, pessoal. Vejamos. Talvez você já ouviu falar, mas vocês não estão recordando o que seria exatamente o bucolismo, né? Apresentando nas obras do arcadismo sobre a vida pastoral, pessoal. Olha só. Então, quando você ouvir uma palavra sobre bucolismo, você vai já ligar a vida pastoral. E eu falo mais uma coisa para vocês ainda. Uma característica importante do bucolismo é a vida no campo, pessoal. Tá vendo? Só é uma coisa que vocês talvez já sabiam, viram falar, mas não estavam recordando. Então, o bucolismo está ligado à vida pastoral, à vida no campo. Essa vida pastoral, quando colocamos aqui, é de pasto mesmo, pastorear, camponês, campo, né? Vida no campo, certo? Apresentando nas obras do arcadismo sobre a vida pastoral. Desta forma, as personagens e o ambiente são utilizados para os textos, né? E também a valorização da natureza, certo? Ressaltando a vida no campo. Não tem como errar. Agora, acredito eu que não irão esquecer mais do que é bucolismo, né? Autores que se destacaram no arcadismo, pessoal. Vamos voltar aqui mais autores, né, que se destacaram aqui, falando um pouquinho das suas obras, certo? O Basílio da Gama, de 1741 a 1795. Sua obra de destaque é intitulada O Araguai, Uruguai, desculpe-me, O Uruguai com Y, de 1769. Nós havíamos falado já do Basílio da Gama, mas agora vamos falar em detalhes sobre a sua obra. É considerado um poeta épico que apresenta crítica aos jesuítas. O seu pseudônimo, fala corretamente, é, é Termindo Cipílio. É o nome que ele utilizava em suas obras. Eu trouxe aqui um trecho, tá, da obra O Uruguai, de 1769. Esse trecho foi retirado e tem a fonte ao lado, informando da onde foi retirado. É uma imagem propriamente dita da obra, certo? Canto primeiro, porque ele era dividido assim também. Vou ler só o primeiro trecho aqui, tá? No livro de A e B. Vejamos. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que adeão cadáveres despidos, fracos de corpos. Dura ainda nos vales o ronco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a fonte. Né? Vejamos aqui a característica desta obra, né? Bem característica do arcadismo também, colocando, se expressando aqui, com, não utilizando, utilizando palavras reais, aqui utilizando até palavras fortes, né? Para poder expressar aqui
os seus sentimentos, certo? Temos também, pessoal, um destaque aqui, o Cláudio Manuel da Costa, de 1729 a 1789, havíamos falado já sobre o Cláudio Manuel da Costa, embora agora vamos falar um pouquinho mais em detalhe, né? O seu pseudônimo, conhecido como Clauceste Saturnio, teve início de suas obras poéticas em 1768. Assim inaugurou o arcadismo no Brasil e também foi o criador da Arcádia Ultramarina, sendo esta uma academia literária brasileira. Só tome nota. As principais características de suas obras são a presença de pastores e vida no campo, né, que havíamos dito anteriormente. Pessoal, fiz uma breve lista aqui, vamos colocar assim, das suas obras, né? Tem muito mais, só coloquei algumas que estão em destaque mesmo, certo? Suas obras mais, as que mais se destacaram foram, né? Melhor dizendo, 39. Monúsculo Métrico, de 1751. Labirinto de Amor, de 1753. Epicédio, de 1753. Lírica, Ressonância, de 1753. Obras Poéticas, de 1768. Vila Rica, de 1773, o qual nós lemos um trecho anteriormente, certo? Poesias manuscritas, de 1779, faltou fechar o parênteses ali, pessoal, certo? Seguimos. Agora, nós vamos falar de outro também muito importante, outro escritor muito importante, é Santa Rita Durão, ou Frei José de Santa Rita Durão, de 1722 a 1784, certo? Foi um religioso, né, que se destacou por escrever Caramuru. A obra dele é intitulada como Caramuru. Este é um poema épico sobre o descobrimento da Bahia de 1781. Esse poema retrata a história de um náufrago português que viveu com os índios tupinambás, certo? Transparecendo que as diferenças, né? Foi errado ali, ó, a palavrinha. Diferenças, né? A principal característica de suas obras está pela valorização da natureza e apresenta figuras mitológicas, marcando também o racionalismo. Mais uma vez aqui, o racionalismo, mas aqui importante, pessoal, essa figura mitológica, tá? Uma característica marcante. Eu trouxe aqui também um trecho, temos a referência ao lado, da onde foi retirada da obra também, da obra Caramuru, 1781. Reflexão, prévias e argumento. Tá? É um pouco difícil aqui a leitura, né? Porém, vamos ler apenas o primeiro trecho. Os sucessos do Brasil, né? Não mereciam menos um poeta que os da Índia. Iniciou-me a escrever esse o amor da pátria. Né? Sei que a minha profissão exigia de mim outros assuntos, mas esses, né, porque não foram de mim. E o que mais é os santos padres, como Santo Gregório, Nazianzeno, São Paulino e outros. Só um pequeno trecho, só para ter uma ideia como seria essa obra intitulada Caramuru, de 1781. Outro escritor, né, muito conhecido nesse movimento é o Tomás Antônio Gonzaga, de 1744 a 1810. Conhecido pelo seu pseudônimo, falar corretamente aqui, né, pessoal? Dirceu. As suas principais obras foram, né? Aí também tem um erro ali na palavra. Marília de Dirceu, de 1792, e Cartas Chilenas, de 1863. Pessoal, as principais características de suas obras são provindas
do arcadismo ou bucolismo e a simplicidade. Então, nós já sabemos o que é bucolismo, que seria a vida no campo, certo? Um pouco do arcadismo em Portugal, embora nós anteriormente tivéssemos algumas características, agora vamos ver um pouquinho mais sobre o arcadismo em Portugal. Em Portugal, melhor dizendo. Teve início em 1756, destacando-se pela criação da Arcade Lusitana, né? Academia literária, em que os membros obedeciam regras clássicas e lhe eram exigido que fossem esses nomes de pastores. O autor que teve mais influência na Arcádia, melhor dizendo, foi Correia Garçom. Também teve como destaque e foi considerado um dos maiores poetas portugueses, maior autor arquetipo, Boccaccio. Nós vimos anteriormente sobre Boccaccio, falei que posteriormente nós iríamos falar um pouco mais, e aqui estamos, certo? Então, dos maiores poetas portugueses e maior autor arcade, podemos considerar o Boccaccio, de 1765 a 1805. O seu pseudônimo era Eumano Sadino. As principais características de suas obras é o bucolismo e mitologia. Tá vendo, pessoal? Então, nós estamos aqui entre o realismo, mitologia e o bucolismo, né? Praticamente, podemos observar em quase todas, né, as obras deste movimento, certo? Então, voltamos ali. As principais características de suas obras é o bucolismo e a mitologia. As suas obras que destacaram foram Morte de Domine Agnes, né? Agnes de Castro, Elegia, Idílios Marítimos. Aí eu trouxe aqui para vocês também trecho da obra Morte de Dom Agnes de Castro, de 1824. A fonte está ao lado, da onde foi retirar, pessoal. Morte de Inês de Castro, né? A Urlina, soneto dedicatório da miseranda Inês, o caso triste, nos tristes sons que a mágoa desafina, envia o termo eumano à terna Urlina, em cujos olhos seu prazer consiste, paixão que, se a sentir, não lhe resiste, nem nos brutos sertões alma ferina. Beleza funestou quase divina, de que a memória em lágrimas existe. Lê, suspira, meu bem, vendo um composto de raras perfeições aniquilado por mãos do crime, a natureza oposto. Tu és cópia de Inês, encanto amado, tu tens seu coração, tu tens seu rosto. Ah, defenda-te aos céus de ter seu fado. Muito linda essa obra, né, pessoal? Emocionante. Achei esse trecho para vocês, tá bem? Agora, pessoal, chegou a melhor hora. É a hora do quê? Dos exercícios. Isso mesmo, é hora de colocarmos em prática os nossos conhecimentos, certo? Como eu havia dito no começo da aula, pessoal, eu deixo 5 segundos, mas esses são 5 segundos simbólicos, né? Para vocês responderem. A dica é, dê pausa, faça essas suas anotações aqui na questão do exercício, as suas respostas, e depois retorne para o nosso gabarito, para vocês verem. Se vocês errarem, não tem problema, pessoal. É só vocês assistirem a aula de novo, tentar fazer exercício, pesquisar mais sobre o assunto, tá bem? Seguimos, vamos ler o enunciado. Outra coisa muito importante, pessoal, aqui no caso, verdadeiro ou falso. Mas poderia ser um enunciado de assinale a alternativa correta ou incorreta. É muito importante vocês prestarem atenção no enunciado, porque ele vai te instruir o que está pedindo, o que exatamente deverá ser feito. Às vezes, por causa de uma palavra incorreta ou correta, você pode assinalar a questão e não acertar, tá bem? Mas vamos
aprender certinho para poder gabaritar nessa prova do Enem, certo? Seguimos com o exercício 1. De acordo com os conteúdos estudados sobre o arcadismo, assinalem com a letra V as alternativas verdadeiras e com a letra F as alternativas falsas. Vejamos, pessoal, letra A. No arcadismo, embora aponta em suas obras consideradas de vocabulário simples, mas apresentando formalidade das obras do classicismo. É verdadeiro ou falso, pessoal? Letra B. Ali corrigindo, pessoal, teve um erro na hora de fazer o slide, ficou tudo letra A, tá? Mas dá para identificar bem que seria a letra A próxima é a letra B, certo? O arcadismo, influenciado pelo iluminismo, foi considerado um movimento intelectual, com o seu surgimento na Europa do século XX. Verdadeiro ou falso, pessoal? Lembrando que é a letra B, viu? Desculpe pelo erro ali das letras. Agora a letra C. No Brasil, o arcadismo marcou pelo conformismo e se destacaram dos principais autores Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Esses estavam entre os que lideravam a Inconfidência Mineira. É verdadeiro e é simbólico para vocês responderem. E nós retornaremos com o nosso gabarito. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos retornar, pessoal, aqui com o nosso gabarito. Aqui no gabarito, observação, aqui estão corretamente aqui as letras A, B e C, que também deveria estar, né, no exercício anterior, mas deu para compreender, pessoal. De acordo com os conteúdos estudados sobre o arcadismo, assinale com a letra B as alternativas verdadeiras e com a letra F as alternativas falsas. Letra A. No arcadismo, embora apontem suas obras consideradas de vocabulário simples, mas apresentando formalidade das obras do classicismo. É verdadeiro, pessoal, exatamente essa característica, uma das, né, do arcadismo. Letra B. O arcadismo, influenciado pelo iluminismo, foi considerado um movimento intelectual, com o seu surgimento na Europa no século XX. É falso, pessoal. Por que é falso? Não foi no século XX, e sim no século XVI, certo? Letra C. No Brasil, o arcadismo marcou pelo conformismo, se destacando dos principais autores Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Esses estavam entre os que lideravam a Inconfidência Mineira. Vejamos, pessoal, é falsa. Por que é falsa? Olha ali, não está o erro. No Brasil, o arcadismo marcou pelo conformismo, e não foi pelo conformismo, pelo contrário. Vejamos ali a resposta em azul. Em busca da liberdade seria correto no Brasil. Ó, o arcadismo marcou pela busca da liberdade, se destacar os principais autores. Aí sim, estaria correto, pessoal. Viu a diferença? Se você não acertou, não tem problema, você pode estar anotando e fazer suas correções. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, né? E eu deixo aqui novamente os meus agradecimentos a todos e a todas, ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!